Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós nos escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo.
e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes na matriz de São Norberto de Montes Claros, meus irmãos e minhas irmãs que participam conosco desta celebração através da Rádio Educadora de Montes Claros, meus irmãos e irmãs telespectadores do canal 20, programa Homilia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida e a ressurreição. Jesus Cristo é o quê? Caminho, verdade, vida e ressurreição. Tudo o que Deus quer para o nosso bem, tudo o que Deus quer para o nosso bem, Jesus revela, Jesus ensina, Jesus mostra, Jesus vem e se coloca na nossa vida, na nossa história, com toda essa revelação do projeto de Deus, do plano salvífico do Pai para nós. Mas acontece o seguinte, meus irmãos, não basta conhecer o que é bom, a gente tem que ter força de praticar o que é bom. Da segunda leitura de hoje é do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo. A cada um é dado o dom do Espírito Santo em vista do bem comunitário. A cada um é dado o dom, eu digo dons, não é só um não. A cada um o Espírito Santo dá os seus dons para o bem da comunidade. E aí a gente pergunta, será que você não está escondendo o seu dom? Não está enterrando o seu talento? Não está sendo comodista, omisso? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos lembrar disso. Você tem, não tenha dúvida, não tenha dúvida, você tem o dom do Espírito Santo. E às vezes não só não, você tem às vezes muitos dons do Espírito Santo para construírem a comunidade. Esses dons são dados a serviço do bem comum, a serviço da comunidade. Então é hora da gente descobrir o que eu faço pela minha comunidade.
o como eu ajudo a minha comunidade, como que eu faço a minha comunidade caminhar, a minha comunidade ser forte, unida, uma só alma, um só coração, uma comunidade dinâmica, uma comunidade trabalhadora, uma comunidade evangelizadora, uma comunidade missionária. E ali eu lembro duas coisas muito práticas que a gente deve levar a sério mesmo. Primeiro, a evangelização. Quem é que você ajuda? Quem é que você ajuda a conhecer e a gostar mais de Jesus? Faça essa pergunta seriamente. Quem é que você está ajudando, encaminhando para Jesus? E a segunda pergunta que eu faço, esta também é muito séria, porque é muito bíblica. Daquilo que você ganha, porque você tem vida, você tem saúde, você tem energia, que é dom de Deus. Daquilo que você ganha, o que é que você dá para Deus? Você tem consciência de dízimo? Você tem certeza que o que você ganha não é só seu, não? O que você ganha, o que eu ganho também, graças a Deus eu tenho consciência disso. Não? Então o que nós ganhamos não é só nosso, não. É dom de Deus também, é dom de Deus. Então o dízimo não é uma brincadeira, não. O dízimo não é uma invenção, não. O dízimo não é uma coisa que tanto faz ou tanto fez, não. Conforme o belo prazer de cada um, o gostinho de cada um. Eu dou se eu quiser. Eu dou se der na minha bistuta. Não tem isso, não. O dízimo é bíblico. Para a gente dar em Dom José Alberto, ele usa uma expressão muito bonita: o dízimo está incorporado na fé. Quem tem fé mesmo, paga o dízimo, reconhece o dízimo como uma consequência, uma sequela, uma extensão bonita da fé. Então que o Espírito Santo nos dê clareza, luz e fortaleza nesse sentido. Que o Espírito Santo nos dê muita sabedoria. Ele já dá o conhecimento, ele nos ensina a verdade. Mas às vezes tem a verdade, mas não tem a sabedoria. Que a verdade é o conhecimento, mas a sabedoria é a prática do conhecimento. A gente pode conhecer e não saber. Porque a gente pode conhecer só de cabeça, mas a gente sabe quando a gente pratica, quando a gente experimenta. Você pode conhecer o que é uma pera e nunca saber, porque se você não comer a pera, não experimentar, você não sabe o que é a pera. Só de cabeça a gente não sabe, a gente conhece. Então o Espírito Santo ele dá o conhecimento, mas ele dá também a sabedoria, ele dá o discernimento, ele dá a fortaleza, ele dá a piedade, ele dá o temor de Deus, ele nos dá a santidade, o Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse dia que é o aniversário da nossa igreja, vamos sentir bem de ser católico, mas católicos conscientes, católicos participativos, católicos dinâmicos, onde o dom do Espírito Santo está trabalhando mesmo, agindo, operando para o bem da comunidade. Católicos felizes, porque nós temos a palavra de Deus, a luz de Deus, o Espírito Santo nos conduzindo, nos santificando e nos fortalecendo para cumprirmos bem a nossa missão e para chegarmos naquilo que todos nós sonhamos, a presença cara a cara com o próprio Deus, pela nossa ressurreição, pela nossa assunção ao céu. Amém? Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, levando a paz, e o Senhor vos acompanhe. E Nossa Senhora de São Norberto nos proteja. Amém. Boa semana para todos.
Senhor.